Muito boa noite. Está no ar mais um programa Direito em Pauta nessa quarta-feira chuvosa. Quanta chuva, né, gente? Quarta-feira boa para ficar em casa, no sofá, apesar de ser feriado aqui na nossa cidade. Mas eu tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje, das dicas que nós vamos dar, porque vamos falar de dinheiro, de como você pode economizar dinheiro. Tá chegando a hora de declarar o imposto de renda. Temos um prazo final até o dia 31 de maio, que já foi estendido pela Receita Federal. Muitas pessoas já declararam, mas eu tenho certeza que vocês que estão aí de casa podem pegar essas dicas para o próximo ano, ou ainda quem está já no último mês para a declaração pode aproveitar também. Eu trouxe para conversar conosco hoje um especialista na área, um contador, Eduardo Silveira. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos acompanham através da TV Sul Catarinense. É um prazer estar aqui trazendo informações sobre o imposto de renda, né? O leão que é tão temido, mas ele é fácil de domar, só ter as informações corretas no momento de declarar. É fácil de domar para vocês que são dessa área, né? Para nós que somos leigos no assunto, eu tenho sempre receio de... Nunca sei se estou fazendo a coisa certa. Claro, eu sempre busco estar como profissional habilitado para fazer isso para mim, mas até ali na captação de documentos, né, Eduardo? A gente nunca sabe o que precisa pegar, o que realmente precisa declarar. Então, o Eduardo está aqui para conversar conosco hoje, vai dar umas dicas muito interessantes. O Eduardo tem também uma agência de investimentos. Então, hoje a gente vai dar dicas também de investimentos, vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas, esse mercado novo que eu tenho certeza que você também tem curiosidade. Vamos falar de algumas moedas, tem sempre umas criptomoedas novas, né? Exatamente. Então, eu quero que tu dê a dica aí, qual que é do momento que tá bom para investir, porque o Bitcoin tá caindo, né? A gente vê que tá uma montanha-russa nesse ano que passou, nesses períodos agora, a gente tem acompanhado que o gráfico, né, faz assim. Então, não sei se existe alguma criptomoeda mais estável. É difícil, né? Né? O mercado de criptomoedas, ele tem essa volatilidade, é uma característica até porque são novos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, tem essa característica de volatilidade, um pouquinho diferente das ações, do mercado financeiro em si, que a gente vai comentar. Mas vamos deixar esse assunto pro final, pro próximo bloco. Então, quem está interessado já sabe que a gente vai falar nisso. Fica ligadinho. Doutor, vamos falar aqui, Eduardo, sobre o imposto de renda. Prazo dia 31 de maio, falei certo? Isso mesmo, esse prazo foi estendido novamente pela Receita Federal, teve essa prorrogação. O prazo normal, né, até dia 30 de abril, mas agora foi prorrogado até dia 31 de maio. E eu tenho certeza que muita gente de casa sempre fica nessa dúvida. Será que eu preciso declarar? Será que eu posso me declarar isento ou eu preciso apresentar toda essa documentação? Será que eu vou ter que pagar declarando? Eu tenho que pagar alguma coisa? Então, quem tem que declarar? Exatamente. Quem está obrigado a declarar, o primeiro ponto, é quem atingiu os rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Você já está obrigado a declarar o imposto de renda, no caso, né, o rendimento auferido no ano de 2021, deve ser entregue na declaração agora de 2022. E tem outros casos, né, que devem ser declarados também. Por exemplo, se eu obtive um ganho de capital, vendi um imóvel, eu preciso também declarar. E tem um ponto interessante que até os rendimentos isentos, rendimentos isentos de poupança, enfim, né, de doações, etc. Tem que declarar. Que você também atingiu o valor acima de R$ 40 mil, também está obrigado a declarar. E o seu rendimento sendo isento, você não precisa pagar nada a mais, né? A não ser que tenha alguma outra renda, algo nesse sentido, você vai constar na declaração, vai precisar pagar. Mas o rendimento isento não é pecado declarar. Tem gente que acha, não, vou declarar, vou me entregar para a Receita. Não, a Receita já sabe dessa informação. Ela só quer que você declare realmente todos os seus bens para que fique formalizado. Porque muita gente também confunde essa situação, a diferença de declarar e pagar. Nem sempre tudo que eu declaro é o que eu tenho que pagar, não é isso? Exatamente. Existe uma confusão, na verdade, porque, na verdade, quem restitui o imposto de renda é quem pagou a mais no ano anterior. E com isso vai haver a restituição daquele valor que foi pago
maior, né? No caso, a mais. Só o pessoal de casa ficar conectado aqui conosco, essa questão da restituição de quem pagou a mais, Eduardo me corrige se eu estiver errada, geralmente são funcionários públicos ou rendimentos que têm a tributação direto na fonte. Então, todo mês você já deixa de receber e aí no final do ano faz um apanhado disso, de tudo que você pagou e tenta restituir alguma coisa, é isso? Isso. Entre também funcionários públicos e outros trabalhadores que... porque existe uma tabela de alíquotas da Receita Federal, onde você, todos os meses, contribui. Pode ver que na sua folha de pagamento vai estar lá o IR-RF, né, Imposto de Renda Retido na Fonte. É o valor que é descontado e esse valor vai acumulando. As empresas durante o também ano. já fazem mensalmente essa mordida ali, e aí depois você pode tentar recuperar alguma coisa disso, né? Isso mesmo. As empresas são obrigadas a recolher esses valores mensalmente, para não precisar recolher depois, lá no final da declaração, por exemplo, eles já recolhem mensalmente. Se deixar para ser tudo junto também é pior, né? Também é pior. A mordida é pior, melhor em doses ali mensais. Isso, mensalmente já é descontado e aquele valor é feito um cálculo, né, no final. Algumas pessoas têm, por exemplo, 2 rendimentos, né? Trabalha numa empresa durante um período, trabalha em outra empresa em outro período. E tudo soma e é feito um cálculo com base nesses seus rendimentos. E assim, quem está com dúvida, você já falou que tem aquele valor limite ali, R$ 28.500 aproximadamente, né? Por onde começar? Quais os documentos que essa pessoa precisa reunir para fazer? E ela pode fazer sozinha ou é obrigada a fazer com contador? O primeiro documento que você vai precisar é justamente o rendimento das fontes pagadoras, né? No caso bem clássico, é do seu emprego. Se você já recebeu a folhinha da contabilidade, né, da sua empresa com rendimento acima de 28 mil, você já está obrigado a declarar. Quais os outros documentos? Precisa pegar todos os bens que você tem no seu nome, declarar também, os rendimentos das contas bancárias, informe rendimentos. Provavelmente você abre o aplicativo do banco agora, né? E já aparece lá, tira aqui seu informe rendimento. Aquele documento lá é essencial para constar na declaração também. E ali vai estar, nesse informe de rendimentos, porque na verdade estou até te perguntando porque eu não entendi o meu. O que apareceu ali para mim, eu peguei... Mas aparece ali um valor que eu não consegui identificar do que é. O que exatamente esse informe de rendimentos o que ele prevê, o que ele significa? O informe de rendimento das contas bancárias, ele vai constar o saldo que você tinha em 31 de 12. 31 de 12 é o saldo que você vai declarar na sua declaração. Juntos nesses informes de rendimentos também constam os rendimentos que você obteve, se teve aplicações financeiras, se o dinheiro estava em poupança. Todos esses rendimentos, junto com os saldos que você tinha em 31 de 12, devem ser declarados na declaração também. Então, é o saldo que tinha ali no último dia do ano. Exato. Só, não é uma média de nada, é o saldo daquele dia. O saldo que tinha na conta daquele dia. E se, por exemplo, um amigo me emprestou um dinheiro ou eu recebi um dinheiro que não era meu, que estava ali na minha conta, o que eu faço? Aí é uma situação bem delicada. Sempre tem, né? Sempre tem alguma situação inusitada assim. Recebi um Pix. Pix é um tópico à parte aqui que eu estou bem preocupada, que eu quero conversar bem sobre isso, quero deixar o público bem a par do que está acontecendo, do que pode acontecer com o Pix. Mas ali, informe de rendimentos, dia 31 do 12, eu tenho ali R$40 mil, que não é meu, é um dinheiro que entrou na minha conta. Motivos podem ter vários, né? O que a pessoa deve fazer? É justamente esses pontos que a Receita Federal está cuidando, porque aquele dinheiro não faz parte da sua renda. Então, como que você obteve esse dinheiro? Foi dinheiro lícito, ilícito? Esses são cuidados, né? Que a COAF cuida de uma forma bem... ficam cuidando, né, esses valores por causa da questão de lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, tem que tomar um cuidado bem grande em relação ao dinheiro que está na sua conta nesse período, pois a Receita Federal vai cruzar esses dados. Então, uma grande dica, né? Essa, né? Pessoal, cuida aí na virada de ano, não deixa nenhum dinheiro que não seja seu, não receba, porque o leão vai estar de olho ali nesses dados, né? Sim, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, vários órgãos que buscam essas informações justamente para verificar as fraudes que existem, né? Então, vamos lá.
informe de rendimentos bancários e tem que pegar de todas as contas, porque agora a gente sabe que muita gente tem no Nubank, tem no Banco Inter, tem no PicPay, tem no Bradesco. Não é só os bancos convencionais que a gente vinha sendo acostumado a trabalhar. Todo mundo tem aí uma conta digital, né? Em algum desses bancos alternativos, tem que informar também. Todos têm que informar, pois todos são instituições bancárias. Então, pega esse informe de rendimentos, pega a sua fonte de renda pagadora, o seu emprego, a empresa que você trabalha, enfim, da onde que vem o dinheiro que você recebeu, que você declarou. O que mais, Eduardo, que precisa? Os bens, né, que você tem no nome e também os pagamentos que você obteve aí em relação à saúde, educação. Inclusive, né, esses pagamentos que foram realizados no ano de 2021, por exemplo, que é o caso agora, eles podem ser dedutíveis, caso o contribuinte faça a declaração modo completo. Existem dois modos, né, modo completo e simplificado. No modo completo, essas deduções vão abater ali o valor que você tem a pagar, caso tenha... Esse modo completo permite que você vá inserindo ali todas as notas fiscais que você teve com esses gastos, então, de saúde, educação também entra? Educação também entra, o colégio do filho, uma pós-graduação, faculdade. E aí isso lhe permite pagar menos imposto? Isso vai realizar uma dedução da base de cálculo do imposto que tem a pagar. Então ele vai pagar, obviamente vai chegar no final, vai deduzir, ele vai pagar menos. E para eu fazer o meu imposto de renda, a gente sabe que todo ano a Receita Federal, ela disponibiliza ali um software que fala, um software. Aplicativo para a pessoa baixar, para a pessoa fazer ali a declaração e preenchendo os dados, mas a gente vê que todo ano isso muda. Esse programa da Receita Federal, ele vem diferente porque ele vem evoluído, né? Exatamente. A cada ano que passa, a Receita vem cruzando mais dados através de outros bancos de dados para tentar pegar esses furos. É um caso que você comentou, as criptomoedas, por exemplo, até ali 2019 não tinha o campo específico para criptomoedas. Agora já tem. Então, todos os anos o programa sofre alterações. Esse ano agora teve uma mudança nos grupos e tudo mais, de uma forma... ficou uma forma, né, para a gente conseguir colocar as categorias dos bens de uma forma mais simplificada. Mas todos os anos sofrem alterações, até porque, né, a legislação muda, vem novos ativos, vem novas situações, como você mencionou das criptomoedas. Então é bom estar sempre atento porque esse programa vem sendo aperfeiçoado e aí agora já pode até declarar esse dinheiro virtual, né? Exatamente. E é seguro a pessoa fazer ela mesma? Tem que ter muito conhecimento, né? A gente sempre indica procurar, né, um profissional, um contador, um profissional aí certificado e qualificado para estar realizando a sua declaração. Mas você mesmo pode fazer, né, caso não a sua declaração não é uma declaração muito complexa, só tem aqui meus bens, meus rendimentos, você mesmo pode fazer. Hoje também existe a possibilidade pelo gov.br com o certificado digital ou até mesmo com acesso ouro, que a gente fala, né? Porque agora o gov.br tem alguns acessos específicos e com o acesso ouro você consegue buscar já as informações e já pegar a declaração pré-preenchida que se fala. Não é mil maravilhas como eles vendem, né? Como eles falam, pode fazer lá que tá tudo certo. Não é bem assim. Mas você... com os documentos, você pode conferir, ver se aqueles valores estão corretos e você mesmo realizar a declaração de imposto de renda. Porque às vezes um detalhezinho já faz toda a diferença, né, Eduardo? Exatamente. Às vezes o barato sai caro, né, gente? Vale mais a pena pagar aí uma assessoria de uma pessoa habilitada do que você mesmo fazer. Às vezes você tem um dinheiro para restituir, só que declarou alguma coisa ali errada, acaba caindo numa malha de retificação, né? E isso acaba te atrasando. Uma vez já aconteceu isso comigo. Eu tive que retificar lá os dados de um documento. E isso acabou que atrasou a minha restituição. É que a Receita Federal ela quer que quando o contribuinte vá fazer a declaração, ele informe todos os dados corretos. Aí, por exemplo, eu realizei um pagamento para a Débora, mas a Débora não informou esse pagamento que ela recebeu, né, do Eduardo, a Receita vai cruzar e ver por que a Débora não recebeu e não informou a declaração dela. Então, bastante detalhes, né, em questão de valores, de documentos, e precisa realmente ter um cuidado. Por exemplo, se eu fui em uma clínica, fiz uma cirurgia
fiz uma cirurgia. Daí o hospital, a clínica vai me dar uma nota fiscal. Isso. Eu vou inserir ali, vai constar o CNPJ da clínica, vai constar esses dados. Se a clínica não informar que recebeu de mim, eles vão ter problema também. Eles vão ter problema também, exatamente. Isso acontece muito com os profissionais autônomos, dentistas, médicos, que às vezes entregam não tem um CNPJ, como uma clínica, né, que é um CNPJ, eles realizam a declaração no CPF e acontece aí faz muito... o recibo, né? Faz o recibo, vai constar o CPF também na declaração e às vezes um dos dois não informam e isso gera um cruzamento de dados que acaba trancando o CPF. A declaração vai para uma malha, que a gente chama malha fina, né? Entendi. Esse detalhe tem que ficar bem atento, né? Bem atento. Sempre que emitir uma nota ou emitir um recibo, tem que deixar isso informado, porque senão vai ficar uma ponta solta ali e aí vai ter que fazer a retificação, né? Isso mesmo. E, Eduardo, quais são os tipos de renda que são considerados para declaração? Aí você já deu alguns exemplos. O ganho de capital, quando você compra um imóvel e ele... Você vende esse imóvel. Vende o imóvel por um preço maior daquele que você comprou, então desse lucro você teria que pagar imposto, é isso mesmo? Isso mesmo, é 15% de ganho de capital, tem que pagar em cima dos imóveis. Claro que existe uma tabela, né? Se o seu imóvel passar de 3 milhões, 5 milhões e tal, mas inicia em 15% e vai até 22,5% sobre o ganho de capital que você obteve na venda desse imóvel. Então, se eu comprei um terreno por 100 e vendi por 200, algum tempo depois... Você vai ter que pagar 15% de imposto. 15%, gente, olha... Quanto mais informação a gente tem, às vezes mais revoltada a gente fica, né? Porque exatamente. É dinheiro, né? Tinha uma reforma tributária para ser passada aí, né? Mas, infelizmente, não andou, então a gente sabe que vamos ficar com essas tabelas ainda. Estamos na expectativa, porque é um valor muito alto, né? 15% do ganho de capital ali, do lucro. Então, os rendimentos que são seus mensais, que vêm através do seu trabalho, ganho de capital... Aluguéis, tipo, até o Airbnb. Airbnb deve ser declarado também. Se eu tenho uma casa ali que eu alugo... Para o Airbnb, eu tenho que pegar lá o informe de rendimentos e declarar. E aí é um ponto bem interessante. O Airbnb, ele não entrega nenhum documento para o contribuinte fazer a declaração. O contribuinte tem que pegar o seu extrato do Airbnb, ver o que ele realmente recebeu ali no ano de 2021 e informar todos esses dados na declaração. E tem um outro ponto interessante, é que esse controle deve ser feito mensalmente pelo Carnê-Leão. Como se fosse realmente os aluguéis que você recebe ali, ele é considerado um aluguel, né? Então, esse controle deve ser feito pelo Carnê-Leão mensalmente. Por exemplo, no mês de março de 2021, eu obti um valor X, né, com os aluguéis. Até o dia 30 de abril de 2021 eu deveria ter pago. Caso você não tenha pago, vai pagar com juros e multa, talvez agora nesse ano da declaração, quando for auferido. Não é anual? Não. E é a mesma situação dos investimentos também. Quem vende as suas ações, compra e vende todos os meses, deve ser feito, não é anual. Deve ser feito, por exemplo, obtive um lucro de 20 mil reais em agosto do ano passado na venda das minhas ações. Até dia 30 de setembro, eu tenho que pagar a minha DARF com todos aqueles, com base naquele lucro que eu obtive. Se eu deixar, o pessoal às vezes deixa para pagar só quando faz a declaração. Só que daí ele diminui até o lucro dele, porque vai pagar com juros e multa. Entendi. E o Airbnb vai informar para a Receita Federal que te pagou aqueles valores? Ou às vezes eles não informam? A gente não tem essa informação, até porque o Airbnb é uma empresa, eles têm um CNPJ internacional, né? Mas eles têm um CNPJ no Brasil, só que a gente não tem essa informação se eles ainda têm esse cruzamento de dados. Uma coisa que eu sei é que quando eles pagam o valor do aluguel para aquela pessoa, né, pro locador, nem sempre vem da mesma fonte ali. Isso. São contas diferentes, são CNPJs diferentes que eles utilizam. Então, talvez aí, mas é perigoso, né? É perigoso, tem que cuidar. Informar tudo. Porque se a pessoa não informa e cai na malha fina e aí não tem como explicar, paga uma multa. Essa multa é alta. Paga uma multa de até 20% sobre o valor que foi omitido.
Dependendo da situação, tem algumas autuações, né? Vai ficar com restrição no CPF, aí até desenrolar tudo, vai um tempo, aí fica lá com uma pendência no CPF, não consegue fazer nenhuma transação bancária, essas situações. Entendi. São muitos detalhes que a gente tem que ficar de olho, né? Ô Eduardo, e vamos conversar um pouquinho então sobre o Pix. Porque o Pix vai ser a primeira vez que a Receita Federal vai tratar com esses dados do Pix, né? Nós começamos a utilizá-lo agora em 2021, ou final de 2020, não me recordo exatamente. Isso foi no 2020 que ele começou a estar em fase de teste e agora já está bem validado e já estamos utilizando bastante. Tudo que eu recebo pelo Pix, eu tenho que declarar, mesmo se é CPF, se é CNPJ? Então, a Receita Federal e até a própria legislação, né, diz o quê? Que se eu estou realizando o meu trabalho e recebi um Pix, eu como contador, estou realizando um trabalho de declaração de imposto de renda e eu recebi, isso deve ser tributado. Né? Independente da forma como eu recebi, eu deveria tirar uma nota fiscal, pelo meu CNPJ, enfim, ou o recibo como autônomo. Agora, é um questionamento muito grande que a gente acaba recebendo, mas eu quero alertá-los por uma situação. A Receita Federal tem um programa, né, um programa que eles vão colocar em prática, não sei como é que está em fase de teste ainda, que é chamada E-Financeira. A E-Financeira, ela acaba entrando no seu extrato bancário, pegando toda a informação que o banco já informa a eles e ela vai verificar tudo que foi recebido. E talvez pode chegar o dia em que a Receita vai chegar e vai dizer assim, ô Débora, esses Pix que você recebeu aqui, você tirou nota, não tirou, cadê o recibo? Né? Porque a cada recebimento, independente da forma como recebeu, a cada recebimento que você teve... Se é TED, se é DOC, mas a gente sabe que hoje o que é de TED, né? Hoje é assim, né? O que é de TED, o que é de DOC, até então a Receita não tem acesso, só se ela quiser, né? Mas o Pix é um canal aberto, né? Ele está vinculado ali no seu CPF, então aparentemente tudo... Acho que o maior problema não é nem pagar em Pix, é receber, né, Eduardo? Receber em Pix, porque se você não tirou a nota, você está omitindo, né? Já é uma omissão e aí automaticamente já entra na questão da sonegação fiscal. E isso é um problema, é um crime, né? Hoje a sonegação é um crime. Então a gente sabe que, vamos só voltando um pouquinho, né? O Pix. Quem é que realizou o Pix? O Banco Central. Banco Central, Receita Federal, os bancos, as instituições financeiras estão todas interligadas. Então, realmente, existe, né, o tapar o sol com a peneira, porque talvez não tenha pessoas suficientes, né, para poder fazer essa fiscalização, mas, por regra, por legislação e por lei, todo recebimento, se foi oferido, a não ser que o pessoal foi lá, fez um churrasco, paga o Pix aqui, divide, né, lá tranquilo. Mas se você fez realmente um trabalho, deveria ter emitido um documento fiscal para vincular aquele pagamento que você recebeu. Ou ser a venda de algum produto, né? Exatamente. E aí, pessoal, fica um grande alerta para as lojas, porque a gente está vendo que aqui no comércio muitas lojas recebem pelo Pix e acabam que não emitem a nota fiscal de todos esses produtos que são vendidos, recebidos no Pix. Então, muito possivelmente, vocês terão problema, né, Eduardo? Isso mesmo. Pesquisem, né? Dê um Google aí, E-Financeira. Esse vai ser o aplicativo da Receita Federal que vai trazer bastante mudança aí para quem... Mas é para o ano que vem. Esse projeto já está faz tempo já em desenvolvimento, mas a gente não teve a efetividade mesmo dele, né, vendo acontecer na prática. Mas fica o alerta, então, novamente, para o pessoal do comércio que recebe através do Pix, tudo que receber no Pix, emite a nota, porque a Receita tem acesso, está de olho. É isso. Cartão de crédito também, né? Pessoal... Eita! Vamos conversar sobre isso e muito mais no próximo bloco, falar um pouquinho mais do Pix, mais de cartão de crédito. O Eduardo vai dar umas dicas para nós de investimentos, vamos ver o que tem de novidade no mercado financeiro, criptomoedas. Você fica comigo. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Construção com qualidade e segurança é com a Sul Construções. AutoSelect Veículos
Avenida 7 de Setembro, 1260, Centro de Araranguá. Link da Negócio, Auto Select Veículos, fone 3524-3888. Casa da Linguiça Artesanal, sabor sem limite. Produto 100% artesanal. Conheça nossa loja no centro de Balneário Arroio do Silva, Avenida Santa Catarina, 612, ao lado do Pescados Lagomar. Voltamos então com o programa Direito em Pauta. Na noite de hoje a gente está conversando sobre declaração de imposto de renda. Eu estou aqui com o Eduardo, que é contador, é agente também de investimentos, e ele está nos dando várias dicas de como não cair na malha, de como evitar algum aborrecimento, da melhor forma de como fazer a sua declaração. E a gente estava aqui conversando antes do intervalo sobre o Pix, né, Eduardo? Então, a maior dica que ele deu foi que toda a renda que você recebe através de Pix, que é prestação de serviço ou venda de mercadoria, tem que informar, né? E esse é um detalhe importante, porque se você recebe no CPF, já está errado, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma loja de tintas, por exemplo, eu devo vender através do meu CNPJ e receber o Pix do meu CNPJ. Só que aí já entram algumas situações onde começa a infringir algumas regras, né? Que é o quê? Vou receber um dinheiro da minha empresa na minha conta pessoa física. Então, já existem algumas regras aí até contábeis, né? Que os princípios da contabilidade que já são totalmente desvinculados, porque não faz sentido. E se eu sou um prestador de serviços de pequeno porte, que recebi esse pagamento por Pix dos meus serviços, mas não ultrapassou aquele valor ali de 28 mil, daí não tem problema. Você tem, a primeira pergunta que eu faço, você tem um CNPJ para realizar essa sua atividade? Não, prestar esse serviço? caso alguém que, por exemplo, uma doceira, uma pessoa que faz docinhos e bolo em casa, vende através das redes sociais, do Instagram, não emite nota dos produtos que ela está vendendo e recebe no Pix do CNPJ, do CPF, perdão, mas não ultrapassa esse valor. Aí eu indico para ela estar realizando, fazendo um MEI, né, um microempreendedor individual, para estar realizando essa atividade através do CNPJ do MEI. Por exemplo, uma pessoa física pode emitir nota? Pode tirar nota fiscal avulsa, né, através do Cefaz, que é o portal do governo estadual, onde você pode emitir nota fiscal avulsa, mas o correto realmente é a doceira, alguém que vende produtos através da internet, abre um MEI, um microempreendedor individual, para estar realizando a emissão dessas notas e estar tributando de forma correta para não ter nenhum problema em relação a esses PIX, esses recebimentos. Aí você consegue separar, né, o seu CNPJ, o princípio da entidade que a gente fala, o seu CNPJ e o seu CPF. Do CPF. Para também ter uma noção de como que tá o seu negócio, né? Separar os caixas. Isso. Essa é uma dica interessante também, né? Que a pessoa tem que ter a exata noção de separar as receitas e as dívidas. Do que é da empresa, do que é da pessoa física, né? Até para o empresário, né? Para o empreendedor saber se realmente a empresa dele está dando lucro. Está dando lucro. Tem gente que não sabe, eu fico abismado, porque tem gente que não sabe se a empresa está dando lucro justamente porque não tem essa organização financeira no seu negócio. Tá tudo misturado ali. Tudo misturado, tudo fica uma junto. bagunça. Não é fácil. Ô, Eduardo, e agora nessa época de declaração do imposto de renda, agora a gente está entrando aí nos últimos 30 dias para apresentar. É uma loucura para vocês, né? Todo mundo deixa tudo para cima da hora. É uma loucura. É engraçado porque houve o aumento do prazo e mesmo assim o pessoal deixa para a última hora e é normal, né? O brasileiro é normal deixar para a última hora. E quais são as principais dúvidas que vocês recebem do pessoal, as principais perguntas que eles fazem nessa época assim, de estar entregando a documentação, que a gente pode já adiantar e deixar de dica para quem está em casa assistindo a gente? Então, como eu estou inserido no mercado financeiro, no mercado de investimentos, a primeira pergunta que vem, eu comprei e vendi uma ação no ano de 2021, eu preciso declarar? Eu digo sim, você comprou R$1 de uma ação, qualquer ação em renda variável, você já está obrigado a declarar
até que, né, não tenha oferido os R$ 28.559 que eu comentei anteriormente. Então, independente se você alcançou, né, esse rendimento tributável, mas você comprou uma ação na Bolsa de Valores, por exemplo, você está obrigado a declarar. Mas o pessoal pergunta, mas o meu lucro que eu tive ali foi de R$50. Precisa declarar, vai lá em rendimentos isentos, declara esse valor de R$50 que obteve no lucro, porque está obrigado. E se não declarar, eu digo que quem às vezes começa a operar na Bolsa de Valores, o pessoal que estava na pandemia, estava em casa, começou a operar para brincar, para ver como é que funciona, a Receita Federal já sabe. Porque nas notas de corretagem, né, que são as notas que depois a corretora envia das negociações, já tem o IRRF. Esse é o famoso dedo duro, Imposto de Renda Retido na fonte, onde a corretora já informa para a Receita Federal que automaticamente já sabe. Exatamente. E aí, quem não declarar, vai cair. A partir do mês de agosto, setembro, começa a tem uma chuva aí de CPF bloqueado, justamente por essa situação. Por essas questões. Aí aparece lá na pendência, IRRF, Day Trade, operações em Bolsa de Valores. Porque agora com esses aplicativos facilitou muito, né? As pessoas mesmo fazem ali, compram, vendem, fazem essas ações de trade que você falou, mas depois no final, às vezes até esquecem de tudo que fizeram, tem que pegar esse extrato, né? Isso mesmo. Para constar e poder declarar tudo. Sim, e as operações em Bolsa de Valores, elas devem ser auferidos os seus lucros, os seus prejuízos, sempre no mês seguinte das operações. Então, como eu comentei, fiz uma operação lá no mês de agosto de 2021, tive um lucro tributável, por exemplo, eu tenho que pagar a DARF até o final de setembro. Se você deixar para pagar somente quando for entregar a declaração, vai pagar com multa e juro e vai descontar do seu lucro que teve. E é a pior bobeira, né, que acontece isso, de deixar para ver o que vai ter que pagar só agora no momento de declarar, sendo que esse é o carnê-leão, né, que você falou, tem que ser já mensal. Exatamente. A questão das operações em Bolsa de Valores é apenas uma DARF. As criptomoedas já tem que fazer já o GCAP, né, que é o famoso carnê-leão aí. É um pouquinho diferente a forma, mas as ações em Bolsa de Valores paga a DARF, né, dos seus lucros no mês seguinte. Entendi. E para quem tem MEI ali que tu estavas falando, tem alguma diferença na declaração do imposto de renda? O MEI tem alguma situação específica? Não, o MEI ele deve ter, né, a sua empresa emitindo as notas fiscais de forma correta, dos seus produtos ou da sua prestação de serviço. Isso deve ser informado também na declaração, só que tem um detalhe bem importante. Às vezes o MEI, quando ele quer declarar, porque ele precisa às vezes comprovar a sua renda no banco, algo nesse sentido, às vezes eles se assustam, porque, vou ter que pagar tudo isso, porque a contribuição do MEI é em torno de R$60 ao mês. Para a Previdência, né? Para a Previdência e também alguns impostos que estão inclusos ali. Só que isso não compreende a todos os rendimentos que você obteve que você vai botar na declaração. Então, realmente, às vezes, tem que pagar a mais porque justamente não está competindo aquela guia que você está pagando. Então, é só esse detalhezinho que talvez quem tem MEI, né, pode se surpreender. O Eduardo, e pensão alimentícia? Eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente que paga a pensão alimentícia e recebe a pensão alimentícia. O que tu podes dar de dica para essas pessoas? Tem alguma forma de quem recebe a pensão declarar o imposto no nome do filho para não misturar com a sua renda e não precisar pagar duas vezes? Porque, na verdade, quem paga a pensão já pagou o imposto de renda de acordo com aquilo que ele recebeu, né? Isso. Porque é da renda dele que ele paga a pensão. E aí quem recebe a pensão tá pagando também. Eu sei que tá tramitando até no STF uma ação direta de inconstitucionalidade, tem uma alegação de bitributação, que as pessoas estariam pagando então imposto duas vezes, quem paga o imposto e quem recebe paga também, mas enquanto não se resolve essa situação judicial, como é que dá para fazer? O que tu podes orientar? Então, quem está pagando, né, a pensão, ela justamente informa para conseguir ter uma dedução, né, do seu imposto a pagar. E quem está recebendo, por exemplo, eu tenho um filho menor de 18, ele consta na minha declaração como dependente, que é esse caso que você comentou.
vai juntar a pensão que o meu filho recebeu com o meu rendimento. E com isso eu vou ter que pagar realmente a mais, porque vai juntar os dois valores ali e isso vai dar um imposto a pagar maior. O que pode ser feito? Pode ser declarado de forma separada, fazer uma declaração separada para o seu filho ou, né, tirar ele como dependente da sua declaração. Claro que, nesse caso, quem está recebendo ali vai pagar talvez um pouco a mais, mas, porém, não vai pagar sobre toda a pensão que ele recebeu durante o ano. Porque a minha dúvida é o seguinte também. Quem está pagando vai declarar que pagou. E ele vai declarar que pagou para o CPF do filho ou da genitora, no caso, que é a responsável? Isso vai depender do acordo quando for lá com o juiz e tudo mais, como é que foi colocado ali no final do processo. Mas geralmente ele paga já no CPF do filho. Do filho. Do filho. Então o filho pode realizar a declaração, não vai, como eu falei, existem rendimentos isentos, né, que você apenas declara e não vai precisar pagar nada mais. Aí vai depender se a pensão anual é maior ou inferior que aquele valor de 28.500 e pouco. Isso mesmo, exatamente. Se for maior, ele vai pagar. Ele já vai estar obrigado a declarar nesse caso, né? Se for menor, ele daí fica isento ali nesse caso, mas deve ser informado. Então é ficar de olho também quem paga, para qual CPF declarou, para fazer essa declaração de forma correta, né? Isso Senão mesmo. também vai dar divergência lá no banco de dados. Isso mesmo, e pode separar, né? Pode separar, tirar o filho como dependente e fazer uma declaração separada. Já que principalmente se ele tem imposto a pagar, né? Isso mesmo. Fica melhor. Acho que é uma forma de economia. Tá aí a dica, aproveitem. Eduardo, vamos conversar um pouquinho então sobre investimentos. Tens uma agência, então, de uma assessoria? Isso, nós temos assessoria para investimentos? Exatamente, nós temos uma assessoria de investimentos, somos vinculados à Necton, pertencente ao grupo BTG Pactual, no qual a gente disponibiliza os produtos de renda fixa, renda variável, para os investidores aí, quem está buscando novas formas de investir, né, sair do comum, com boas rentabilidades, com segurança, com todo o respaldo do Banco Central também, fundo garantidor de crédito, tudo dentro da normalidade. E quais são os principais produtos que vocês estão oferecendo para investimento? Então, varia muito de acordo com o perfil do cliente. Um perfil mais conservador, a gente sempre indica produtos de renda fixa. Produtos de renda fixa hoje tem vários, como por exemplo LCA, LCI, CDB. Todas essas siglas, né, elas querem dizer alguma coisa. Por exemplo, a LCA, letra de crédito do agronegócio. São produtos, por exemplo, isentos de imposto de renda. Todo o rendimento que você obtém através desses produtos são isentos. Não vai precisar pagar. Não vai precisar pagar. E hoje, né, com os juros na casa aí dos 12%, que eu acredito que a gente vai chegar já na próxima reunião do Copom. Ao ano, né? Ao ano, a 12% ao ano. Mas o rendimento mensal, 1% ao mês, já está um rendimento legal. Né? Então, com esses produtos, você já obtém esses rendimentos com IR isento, né, que é o mais interessante. E, obviamente, bem melhor do que poupança e investimentos comuns que a população está acostumada a deixar o seu dinheiro guardado. A poupança é abaixo de 1%, né? A poupança ela rende 70% do CDI. Do CDI. Exatamente. E o CDI variável, né? O CDI variável. Hoje ele está em 11,75. E esse fundo garantidor de crédito que você mencionou é quando esses produtos, eles têm Os produtos que eu estou falando em que você vai investir, né? Isso mesmo. É como se esse fundo fosse um seguro para garantir você receber o seu dinheiro de volta, é isso? Exatamente. O Banco Central, ele deixa... tem vários produtos que existem esse fundo garantidor de crédito, até R$250 mil por produto, onde o banco quebrou, aconteceu algo nesse sentido, enfim, uma crise. O que vai ocorrer? O Banco Central ele se compromete em pagar até R$250 mil caso venha a ocorrer uma crise, algo nesse sentido. Muito interessante. E vocês estão vendo aqui na nossa região um amadurecimento da nossa população para esse tipo de investimento que tem garantia, que é mais seguro? Ou o pessoal está gostando agora, está mais curioso, mais atento a essa questão das criptomoedas? Então, existe realmente uma mudança, né? Porque
Nós estávamos em 2020 com o juro praticamente a 2%, 2020 e 2021 nesse meio. Então as pessoas começaram a procurar novas alternativas de investimento onde entrega uma rentabilidade maior. Então existe um meio a meio assim, mas o público ainda continua sendo conservador, né, buscando ainda, a gente ainda tem alguma resistência, né, algumas resistências em relação a, o que é esse LCA, o que é esse LCI. Então nós estamos buscando fazer um educacional, né, mostrando para a população que existem formas de investir, rentabilizar melhor o seu dinheiro com a mesma segurança dos bancos, até porque quem está por trás das corretoras sempre são grandes bancos. São os bancos. E automaticamente... E tem desse seguro, né, esse fundo que garante o pagamento já é uma tranquilidade, né? Exatamente. Nós fizemos um estudo, né, com o valor que tem em poupança aqui na cidade. Se apenas mudasse, né, da poupança para um produto desse como um LCA, um LCI ou um CDB, teria uma rentabilidade a mais de 10 milhões aqui em Araranguá. Araranguá. Só em Araranguá. Ou seja, 10 milhões a mais que teria, né, na mão da população rodando na economia, comprando, enfim. E a principal diferença, Eduardo, desses produtos para a poupança, além da alíquota de juros ali, do investimento lhe gerar uma renda maior, eu sei que muitos deles podem te prender por um tempo, né? Isso mesmo. Se eu quiser tirar em menos de 6 meses ou em mais de 1 ano, às vezes eu não posso, eu tenho que botar o meu dinheiro e esperar um tempo mínimo ali para poder mexer nele, é isso? Exatamente, a diferença são os prazos, né? Claro, conforme maior o prazo, maior a rentabilidade. Minha poupança está ali, está rendendo menos, mas eu tiro a hora que eu quiser. Então, dependendo do investimento que eu fizer, eu tenho que já fazer um estudo para saber se esse dinheiro eu vou precisar dispor dele logo, ou se é algo que, não estou precisando, pode ficar 1 ano, 2 ali parado. Então, isso vocês vão orientar também, direcionar, né, esse investimento conforme é o tipo de necessidade da pessoa. Sim, exatamente. Nós temos produtos também com liquidez diária. O que é liquidez diária? Eu posso sacar a qualquer momento. E esses produtos de liquidez diária, por exemplo, a poupança rende 70% do CDI. Os nossos produtos eles rendem até 104% do CDI. Ou seja, você já vai estar rentabilizando mais e com a mesma liquidez. Posso sacar a qualquer momento? Pode sacar. Vai ali no aplicativo, resgatar, já vai cair na sua conta automaticamente. O que diferencia realmente são os prazos, né? Quanto maior o prazo que você acaba adquirindo um produto, você vai ter uma rentabilidade maior. Hoje, os produtos atrativos são os produtos atrelados à inflação, né? Nossa inflação está nas alturas, então tem produtos pagando aí 15% ao ano, 16% ao ano. Que é bem melhor que aquele 12% que a gente está acostumado, né? Exatamente. De 1% ao mês. Claro que é uma situação atípica, né? Que é a inflação alta e tudo mais, mas Brasil, a economia funciona dessa forma, então a gente pode ganhar dinheiro com a inflação também. E você já falou ali que agora, a partir de 2019, já tem um campo específico para a declaração das criptomoedas, né? Então, se eu comprei alguma moeda, mesmo que ela tenha desvalorizado, eu tenho que declarar ali. Sim, você deve declarar as criptomoedas sempre pelo custo de aquisição. O quanto você transferiu, né? Eu digo, olha lá no seu extrato quanto você transferiu para a exchange, né? Das corretoras de criptomoedas. Pelo custo de aquisição a gente vai conseguir realizar, porque geralmente as pessoas estão comprando as criptomoedas e deixam o dinheiro lá, né? E não trazem ainda. E aí tem uma situação da isenção dos R$35 mil. Até R$35 mil, se você trazer esse dinheiro, ele fica isento. Mas deve ser declarado até para comprovar o seu aumento de capital. E o rendimento isento, como eu falei, não vai pagar nada a mais. E é interessante, sim... Esse 35 mil é mensal ou anual? 35 mil mensal. Eu posso vender até 35 mil mensal, né? Que daí eu consigo trazer esse dinheiro de forma isenta. Então, se eu hoje comprei R$10 mil e a moeda que eu comprei, ela supervalorizou e agora eu estou com 40, esse meu 30 mil de lucro eu trago sem imposto de renda, é isso? Não, no caso, se você vender abaixo dos 30, você está com 40 mil de lucro. Tá. Mas se você vender apenas 30 mil, por exemplo, você traz e fica isento. Agora, se você vendeu 40 mil, vai pagar sobre o lucro total daí. Não é sobre o excedente do isento. Não é sobre o excedente. Então, mais vale a gente vender o
o que está dentro da isenção em um mês e deixar o resto para o próximo mês, né? Exatamente. Já fazendo um cálculo rápido aqui. Isso, é estudo tributário, né? As ações funcionam da mesma maneira, só que as ações, né, quando você compra uma ação e vende em dias distintos, que não é o day trade, que é o famoso swing trade, daí ele tem a isenção de R$20 mil por mês. Então, o pessoal geralmente vai lá, vende até 19 mil e deixa para vender o restante no mês seguinte. Para obter esse lucro isento. O day trade é quando você compra e vende no mesmo dia, é isso? Isso mesmo. E é arriscado, né? É arriscado. Às vezes está ali vendo que está subindo, vou comprar e compra pela manhã e vende à tarde, ou às vezes compra e vende várias vezes. Isso mesmo. A gente fala, né? Você quer fazer day trade? Leve como sua profissão. Não adianta... porque eu vou investir, porque eu vi um vídeo no YouTube, porque é fácil, porque é legal, aqueles gráficos. Não, leve como sua profissão, porque é o seu dinheiro que está no risco. Agora, se você realmente está se dedicando como profissão, estudando o mercado, entendendo o que está acontecendo ali na tela, legal, você vai ganhar dinheiro. Agora, se apenas está fazendo ali por um hobby... Uma aventura. Vou brincar aqui um pouquinho. Eu gosto de comparar nesse sentido com um cassino, né? A gente fica jogando, daí fica apostando, isso não é legal. Essa sensação que muita gente busca, né? E como a gente está vendo o crescimento de aplicativos agora de aposta em jogo de futebol, de aposta em pôquer. Antes, para jogar um pôquer a dinheiro, você tinha que viajar para Porto Alegre, para São Paulo, tinha que se reunir com os amigos. Agora você joga ali através do aplicativo, e isso também não está muito regularizado, né, aqui. Eu confesso que... Quando tu compra ali, eu quero 5 mil em ficha para jogar, e daí? Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto. Pra cá. Esses dias eu estava numa janta, numa roda de conversa, assim, e aí a gente estava falando sobre isso, assim, e aí uns amigos contando, né, como é que faziam. E como é que vocês pagam? Quero 5 mil de aposta, como é que tu vai pagar? Pix pra cá, Pix pra lá, e aí já entra naquela situação que a gente estava conversando aqui, né, da declaração do imposto de renda, que isso pode afetar em tudo. Mas como está crescendo, né, Eduardo, esses aplicativos e jogos de aposta? E fui até dar uma pesquisada sobre o assunto, né? Os CNPJs dessas empresas são empresas do exterior. Né? E aí eu fico me perguntando, se é liberado as apostas, por que não libera então um cassino no Brasil, né? Pois Porque fica uma situação um pouco complicada. Pode ver nos jogos de futebol aí, os patrocinadores, a maioria são esses jogos de apostas, né? Mas eu acho que está tendo algum estudo aí de como que vai ficar regularizada essa situação. Porque eu conheço também muita gente que está viciada e jogando, porque está ali, né, o jogo na mão, aí não pode ter cassino, mas o aplicativo está funcionando no Brasil e as pessoas estão jogando e se afundando ali em dívidas. Exatamente, é uma situação bem delicada. Delicado, vamos acompanhar aí os principais acontecimentos em relação a isso. E, Eduardo, o que tu pode dar de dica para a gente nesse novo cenário de criptomoedas, de investimento? Quem está querendo investir, comprar uma moeda, tem alguma que está se destacando, que seja um pouco mais estável, não tão volátil? Eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho sobre NFT. Agora, a gente só vê falar isso, né? Tem aquele desenhozinho do macaquinho, o Neymar criou uma NFT, agora o Pedro Scooby, que saiu do Big Brother, criou uma NFT. Que NFT é essa? Então, o mercado das NFTs, né, elas NFTs, estou falando errado, gente, NFTs. Elas vêm para mudar, né, o conceito de valor, né, dos objetos. As pessoas perguntam, mas como assim uma figurinha tem valor? Como é que pode isso? Como é que funciona isso? Então, fazendo uma comparação lúdica. Por exemplo, eu gosto de carro antigo. Eu gosto de um carro antigo, um Maverick, por exemplo. Eu gosto do Maverick, 1970, legal. Aquele carro tem um valor para mim. Aquele carro, ele tem um código no chassi, certo? Ele tem uma numeração ali. Ou seja, ele é único. Por que ele é único? Por que eu gosto dele? Porque aquele carro foi do meu avô, por exemplo. Então, aquele carro, ele tem um valor agregado. E a NFT, ela é da mesma forma, só que de uma forma virtual. Existe, por exemplo, a imagem ali, né, o macaquinho, como você comentou, só que por trás daquela NFT existe toda uma situação conhecida como blockchain.
O que é o blockchain? Vamos entrar aqui numa loucura, né? Vamos. A loucura que eu quero dizer é o seguinte: o blockchain, ele é o guarda, ele vai ser como se fosse um servidor que vai guardar todas as informações e as senhas que dão, né, a autenticidade para aquela NFT, certo? Então, como é que eu sei que aquele meu carro ele é verdadeiro e era do meu avô, por exemplo? Com a numeração do chassis. E a blockchain, ela é a mesma coisa, porém ela vai guardar as informações e a criptografia daquela NFT, daquela imagem. Então, por que aquela imagem do macaquinho do Neymar subiu tanto? Porque, obviamente, é do Neymar, ele comprou aquilo ali. Várias pessoas querem comprar aquilo ali. As pessoas podem comprar uma fração daquela imagem, é isso? A NFT do Neymar, por exemplo, é dele. Já está lá na blockchain, já está destinada a ele, é dele. Ele pode vender e pode passar para alguém. Ele vai receber um valor em cima daquilo ali, né, do quanto vale aquele NFT. Mas outras NFTs a gente pode comprar. Hoje, por exemplo, eu posso comprar, tem a blockchain guardando aí já NFTs de músicas, enfim, de obras de arte, várias situações. Essa blockchain que guarda essas informações e dá, né, a autenticidade dessa NFT, ela traz esse respaldo todo, que é onde acaba entrando a questão da demanda e oferta. Porque hoje, por exemplo, no metaverso, nesse mundo todo que a gente já está ouvindo, tem gente pagando milhões de reais para ter uma casa do lado da casa do Snoop Dogg, por exemplo. Mas isso tudo vai acontecendo dentro desse mercado virtual, sendo protegido pela blockchain, e a gente vai ouvir falar muito ainda sobre isso. Olha, é difícil de acompanhar, difícil de acreditar, mas deixa eu ver se eu entendi. Para resumir, se eu quiser, eu sou um famoso, posso criar um produto e agregar valor a ele, fazer um marketing em cima disso tudo, e depois eu posso vender as NFTs dele. Exatamente. Fracionado. Pode vender fracionado. Para quem quiser comprar, posso dividir em quantas vezes eu quiser, os pedacinhos. Isso, você pode... vou criar... Por exemplo, as marcas estão criando agora os seus tênis, enfim, suas roupas dentro do metaverso já. Eu posso vender aquele produto dentro do metaverso através das NFTs. Agora, para que as pessoas querem isso, a gente vai evoluir nesse sentido, né, gente? Ainda não consigo assimilar tudo isso. Eduardo, obrigada. Olha, falta tempo aqui, o pessoal já está me avisando que acabou o nosso tempo do segundo bloco, mas adorei nossa conversa, Eduardo. Muitas dicas, muito bacana. Aprendi muito contigo hoje. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Débora. Obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui e conte comigo nos próximos papos. Com certeza vamos ter. Esses assuntos são de grande interesse, é uma evolução, né? A gente precisa falar sobre isso para amadurecer esse assunto. Tenho certeza que vocês de casa também gostaram, assim espero. E vocês podem interagir conosco através das nossas redes sociais, aqui da TV Sul Catarinense, no meu Instagram também. Você pode deixar perguntas, dúvidas, questionamentos lá no YouTube da TV Sul Catarinense, o nosso vídeo que vai ficar lá. Pode compartilhar com quem você acha que vai se interessar pelo conteúdo que nós conversamos aqui hoje. E também pode sugerir temas para as nossas próximas pautas. Eu espero a interação de vocês e quarta-feira que vem a gente se vê de novo. Boa noite, tchau, tchau!